Oi, gente. E aí? Tudo bom? Eu sei, Anjo, obrigada. E aí, pessoal? Hoje estamos para falar sobre um tema muito importante. Que bom, olha, já tem bastante gente aqui com a gente. Vou esperar minha convidada, Think Olga. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Olá! Muito bom, muito bom. Oi, Maíra, e aí, boa noite. tudo bem, Tudo Juliana? bom, tudo bom. Boa noite, Boa obrigada pelo convite, noite. pelo papo. Imagina. Bom, deixa eu habilitar novamente aqui os comentários e daí a gente começa aqui. Vamos lá. A sua iluminação está uma humilhação perto da minha. Menina, se eu te contar que eu ganhei uma coisinha, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, ou não dá. Eu ganhei um negocinho aqui de um amigo que tá uma beleza, fica pertinho do celular a luzinha. Agora tá Que facilitando a coisa aqui ótimo, pra gente, entendeu? que ótimo, muito É. bom. Bom, vamos lá que o nosso tema é importante, relevante, e eu queria dizer primeiro de tudo que eu estou muito feliz e orgulhosa de estar batendo esse papo com você, porque eu sou muito fã do seu trabalho, fã do que você faz, fã da sua página, do Think Olga, então eu estou feliz de verdade da gente poder estar tendo esse papo aqui. Então, deixa eu só fazer esse abre. Obrigada, Ju. De Muito verdade, obrigada mesmo. de verdade. É, eu só vou fazer esse abre aqui e vamos começar as perguntas, que é o que interessa. Bom, turma, seguinte, em 2018, segundo um levantamento do Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 16 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência no Brasil. Esse estudo mostrou que 42% dos casos aconteceram em casa e 76% das mulheres conheciam o seu agressor. Nós somos o quinto país no mundo no ranking de feminicídio. 50,3% dos casos ocorridos em 2013 sendo cometidos por familiares e em 27,1% dos casos a residência da vítima foi o local do assassinato. Isso está no mapa da violência de 2015 ainda. Esses números chamam a nossa atenção. Eles retratam a emergência do tema da violência doméstica. A gente precisa tratar isso com prioridade, com muita responsabilidade, acima de tudo, que é o que eu acho que o Think Olga faz. Então, hoje, a convite do Ano Mulheres, a gente vai conversar sobre a violência doméstica, vamos conhecer um pouco mais sobre uma ferramenta que eu estou feliz aqui também de ser o dia da gente apresentar essa ferramenta, que é uma ferramenta que foi desenvolvida, programada para acolher, para informar, para promover uma internet mais segura, uma internet com a qual as mulheres possam contar nesse momento. Isa.bot. Então, eu não vou falar mais nada, eu vou deixar a Maíra falar um pouco mais. Então, eu não apresentei a contento, então está comigo Maíra Ligori, jornalista e diretora da ONG Think Olga. Então, Maíra, comenta para a gente antes da gente entrar nas perguntas, se você quer falar alguma coisa. Acho que, em primeiro lugar, te agradecer muito por abrir esse espaço. É um espaço muito valioso para a gente conseguir falar sobre esse assunto fora das bolhas, Uhum. né? Eu acho que quanto mais longe a gente conseguir chegar com essa informação, essa mensagem sobre a violência doméstica, e mais a gente puder botar às claras esse problema que você mostrou em números, quão grave ele é,
né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir falar disso, melhor, e para uma audiência cada vez mais ampla. Então, eu agradeço de verdade por tudo por essa oportunidade, por todo o apoio que você tem, pelo seu trabalho na ONU Mulheres, obviamente, né, como embaixadora, e também pelo apoio que você está dando para a gente nesse momento. Imagina, imagina, é um prazer. Então tá, acho que é importante a gente começar essa conversa colocando todo mundo no mesmo... O que é? O que é violência doméstica? A violência doméstica, ela é, a princípio, a violência que acontece dentro de casa, né, no ambiente doméstico. Então, ela é uma violência que acontece no ambiente familiar entre pessoas que têm relacionamento. A maioria esmagadora dessa violência acontece em direção às mulheres, né? Então, a gente associa a violência doméstica imediatamente à violência contra a mulher, embora também existam outras formas de violência com crianças, da mulher em relação ao homem, mas isso estatisticamente é inferior, então a gente assume que a gente está falando basicamente de uma violência contra a mulher. Quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa no quê? Agressão física, o marido que bate na mulher. Né? Mas eu acho que é importante a gente ampliar um pouco, abrir um pouco esse olhar, porque não é só a violência física que configura a violência doméstica. Né? Existem 5 tipos de violência doméstica. Além da física, que a gente costuma dizer que é o extremo, né? O momento da grande explosão, tem a violência psicológica, em que o agressor ele vai manipulando o psicológico dessa mulher, fazendo ela se sentir mal, colocando a autoestima dela num lugar ruim e tudo mais. Tem a violência sexual, porque mesmo casada, as mulheres podem ser donas do próprio corpo e têm o direito de não querer ou não. E muitas vezes essa agressão acontece, né, dentro de casa e é vista como parte do casamento, né, parte da vida, sendo que não é, isso é uma violência concreta. E tem a violência moral, em que aí há insulto, humilhação, em público ou não, enfim, existem formas de colocar essa mulher em evidência de um jeito ruim. E a violência patrimonial também, que aí a gente está falando de quando o cara confisca os bens dela, não deixa ela ter acesso ao dinheiro que ela mesma ganha, ou quebra o celular, quebra os bens dela. São tipos de violência doméstica também que são pouco falados. Ele ficou nervoso e quebrou não sei o quê. Isso é uma forma de uma expressão da violência doméstica. Claro, perfeito. Nossa, é de tirar o fôlego mesmo. E qual é o cenário quando a gente fala sobre violência doméstica no Brasil? Como isso impacta a vida das mulheres na diversidade que as mulheres são? Enfim, mulheres negras, periféricas, indígenas, lésbicas, bissexuais, trans, deficientes, idosas, jovens, campo, cidade. Como isso se dá respeitando essas diferenças? Sim, a violência, ela, na verdade, ela desumaniza, né, a mulher. Cada vez que ela acontece, ela vai roubando um pouco da humanidade da mulher. Então, esse trabalho de agressão, de violência, ele não é um conjunto de ações e que vai roubando um pouco essa humanidade dessa mulher. Para cada mulher, e obviamente a gente está falando de grupos que são muito mais desumanizados historicamente, socialmente, por outras questões, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres negras, elas são mais desumanizadas, por assim dizer, do que as mulheres brancas. Cada mulher vai ter a sua particularidade. Quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres do campo, elas sofrem violência doméstica e elas têm uma dificuldade enorme de buscar ajuda, de sair de casa, porque elas estão isoladas fisicamente, né? As mulheres negras também, elas são mais desumanizadas e todas as taxas, todos os números indicam que elas são as maiores vítimas de violência, né? Então a gente teve aí um estudo ano passado que mostrou que enquanto o número de feminicídios de mulheres brancas diminuiu, o de mulheres negras aumentou. Aumentou, eu vi.
E aí vai mostrando, então, como é que essas desigualdades entre as mulheres também se expressam, né? Mulheres bissexuais, mulheres transexuais. O Brasil é o país que mais mata transexuais do mundo. Então é isso, cada mulher vai ter o seu lugar e a violência vai impactar diferentemente cada uma delas. Cada uma. E com essa chegada da Covid-19, qual a orientação dada pela OMS, pelas autoridades de saúde do mundo todo, é o distanciamento social para diminuir, né, o contágio da doença. É importante ficar em casa, e embora seja uma recomendação, né, necessária para prevenção, para algumas mulheres isso pode isolar elas em casa justamente com o seu agressor. Então, como a pandemia atinge a realidade da violência doméstica enfrentada no Brasil e no mundo? Como isso se dá aos seus olhos? Quando começaram os períodos de confinamento, principalmente nos países que tiveram, né, as explosões dos casos primeiro, imediatamente houve uma explosão do número de violência. E aí a gente começou a observar aqui no Brasil também como é que isso ia acontecer. Por quê? Quando a OMS, né, e as autoridades nos determinam fiquem em casa, para uma grande parte das mulheres, a casa não é um lugar de segurança. Ela não está segura dentro da própria casa. Na vida cotidiana, ela trabalha, ela se relaciona com os vizinhos, ela sai, ela visita um parente e ela passa menos tempo dentro de casa com esse agressor. E agora, nesse momento, ela está literalmente presa dentro de casa com ele. Portanto, mais exposta à violência, né? Então, geralmente, quando acontece essa explosão da violência física realmente, essa mulher geralmente sai de casa e ela vai buscar alívio, vai esperar o agressor, o marido, a esfriar um pouco a cabeça antes de voltar a conversar e tal. E ela vai procurar um lugar que ela possa estar mais em segurança, vai visitar alguém que possa acolher. Agora está impossível, né? Fugir de casa, né? Fugir de uma situação como essa e se colocar, por exemplo, na casa de um parente ou na casa de alguém próximo, está inviável, porque tem a questão do vírus. Então, tudo isso coloca essas mulheres num lugar como prisioneiras mesmo, né? E ainda tem um agravante que as que se arriscam e as que conseguem ter a força para sair de casa. É muito importante a gente pensar numa coisa também, Ju, principalmente para a tua audiência aqui. Eu acho que a gente está acostumado a achar que é só a mulher querer. Se ela está numa relação abusiva, se ela está num momento... é só ela ir embora. Por que ela não vai embora? Sim. Né? E não é assim, não é tão simples. Como eu falei, são várias violências mais sutis que vão minando a força dessa mulher. Então, o ato dessa mulher sair de casa e denunciar o seu agressor exige dela muita força. Exige dela e muitas vezes ela não tem, né? Porque ela justamente está muito fragilizada. E aí, tudo isso para dizer, os serviços que acolhem essas mulheres, agora em tempos de pandemia, também estão tendo uma diminuição. Então, as próprias delegacias, ou os hospitais, os lugares para onde essa mulher pode correr e pedir uma ajuda oficial, uma ajuda do Estado, estão indisponíveis para ela nesse momento, ou operando com uma capacidade muito reduzida. Então é isso, cada vez mais a gente precisa olhar para essas mulheres e buscar formas de estar perto e acolhendo e ajudando como a gente puder, e denunciando, porque não está só na conta das mulheres, né? A gente tem que, em primeiro lugar, responsabilizar o agressor. A culpa nunca é da mulher, em nenhuma circunstância, né? Então, primeiro vamos falar quem é esse agressor, por que ele faz isso e por que isso é tão naturalizado, por que a gente costuma falar que não podemos meter a colher, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Por quê? Por quê, né? Esse ditado é algo que eu acho que eu já escuto, né, as pessoas assim, agora a gente mete a colher sim, e tem que meter mesmo. Tem que meter mesmo. Se você sentiu que olhou, bateu o olho e não tá legal, meta a colher sim. Tem que meter a colher sim.
A gente precisa de amparar umas às outras, né? Exatamente. Tá. Organizações que atuam a favor dos direitos das mulheres têm movimentado a sociedade civil para pensar soluções que garantam segurança, auxílio, acolhimento às mulheres nesse período de pandemia e para além desse período. Então, a Isa.bot é uma ferramenta que tem essa motivação. Então, explica primeiro, porque eu, antes de conhecer, eu também não sabia, vou confessar, o que é uma bot e o que é a Isa.bot. Certo. Então, uma bot, ela é uma forma de entregar um conteúdo, uma informação, em forma de conversa. Em vez de você digitar lá no seu Google, violência doméstica, e vir textos e você buscar esse texto e se informar sobre ele, você pode, acionando a Isa.bot, por exemplo, conversar com ela e perguntar o que é a violência doméstica. E ela vai te respondendo e vai trazendo a informação que você precisa numa forma de bate-papo. Essa é a diferença é isso que define um bot. Te entregar uma informação que é do seu interesse de um jeito mais fluido, mais gostoso, mais direto ao ponto. Às vezes você não quer ler um texto inteiro para pegar uma informação, você quer só perguntar sobre aquilo. E a bot é uma inteligência artificial que entende a sua pergunta e te oferece a resposta exatamente do que você está precisando. Então, é uma comunicação ágil, direta, acessível. Ela é um jeito muito fácil mesmo de informar as pessoas. Isso é um bot, né? Ou a gente gosta de chamar de a bot, porque no caso da Isa, ela é dirigida às mulheres, então a gente quer que ela seja também no feminino. Tá. E a Isa foi lançada no ano passado. O foco inicial, criar uma internet mais segura, mais acolhedora para as mulheres. E agora a ferramenta se amplia também para tratar da violência doméstica. Então, qual a importância dessa atualização na ferramenta? O que aconteceu foi, quando a gente soube dos casos aqui no Brasil, né? Porque na primeira semana de quarentena a gente teve 50% de aumento nas denúncias de violência doméstica no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Nossa, a gente 50% tem outros dados só no Rio. Só no Rio. Uhum. Comparado ao mesmo período do ano anterior, né? De 2019. Uhum. Então, assim, foi uma explosão. A gente pensou, precisamos agir rápido, né? A Isa já tinha sido lançada em novembro do ano passado, com esse objetivo que você comentou, ajudar as mulheres a se proteger da violência online, que é super grave também, e as pessoas costumam não dar tanta importância. Vazamento de fotos íntimas, aliciamento de homens buscando sexo, de meninas em muitos casos, extorsão. A gente tem vários crimes que são específicos da internet e que são pouco conhecidos. Então, a gente criou a bot para trazer essa informação de forma bastante ágil para as mulheres sobre violência online. Quando a gente recebeu essas informações e entendeu o cenário que a gente estava vivendo de violência doméstica, a gente falou, podemos usar essa ferramenta que já existe, que já ajudou mais de 69 mil mulheres, já acessaram a Isabot e já interagiram com ela. Vamos pegar essa ferramenta e vamos ampliar. Então, em um tempo recorde, nós, da Think Olga e o Mapa do Acolhimento, que é a organização parceira que está com a gente nesse projeto, que colaborou junto com a gente para fazer essa ferramenta acontecer, em um mês a gente conseguiu fazer tudo. Fazer toda a parte de conteúdo e toda a parte de tecnologia. Então, foi super urgente e a toque de caixa para fazer com que essa informação, de fato, estivesse o quanto antes disponível para quem realmente precisa. Cada dia conta na vida dessas mulheres. Né? Cada momento é importante. Então, a gente queria que esse trabalho ficasse pronto o quanto antes. Mas como é que na prática funciona? Como né, a gente fica pensando, como que um robô vai efetivamente ajudar a mulher ali numa situação de violência doméstica ou online? O que a bot faz? Eu vou focar na violência online, porque senão eu vou trazer... Na violência doméstica, desculpa. Porque senão eu vou trazer uma fala muito comprida e eu acho que não é o caso, mas assim... Pra gente entender.
O que a gente está falando sobre violência doméstica são em dois caminhos. Uhum. Um é, estou sofrendo violência agora, e o outro caminho é, quero saber mais sobre esse assunto. E aí, isso que eu expliquei sobre as diferentes formas de violência, números, dados, pessoas e organizações que atuam para ajudar essas mulheres e tudo mais, tudo isso está dentro do conteúdo da bot. Então, conforme você vai interagindo, ela vai te trazendo esse tipo de solução. Quando você está em situação de violência, você consegue ter imediatamente informações sobre os canais de denúncia, os locais de acolhimento que estão perto de você, as autoridades, qual é o passo a passo para você registrar um boletim de ocorrência, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo agora já pode ser feito online. Uhum. Então, no caminho do preciso de ajuda agora, o que a gente faz é trazer essa informação de forma muito objetiva e rápida para que essa mulher possa imediatamente encontrar ajuda. Certo. Além dos serviços oficiais, a gente também encaminha, sugere que ela conheça projetos e outras organizações da sociedade civil, ONGs, né, que possam fazer acolhimento psicológico ou assessoria jurídica ou outros tipos de apoio que essa mulher possa precisar. Então, para esse fluxo, para esse caminho, preciso de ajuda agora, ela vai conseguir isso de forma muito rápida e objetiva. Para o outro fluxo, o fluxo de informação aprofundada, é para quem quer saber mais. Não só para quem vive a violência, mas quem conhece pessoas. Isso é muito importante, né? Para quem quer ajudar, para quem quer atuar. E você fala, como eu ajudo? O que eu faço? Se você conhece o problema na sua amplitude, na sua profundidade, é muito mais fácil você pensar em alternativas e formas de ajudar, realmente, né? Então, acho que essa ferramenta, ela ajuda desses dois jeitos. E é muito importante falar que ela está disponível em 2 canais diferentes. Então, ela está no Messenger do Facebook, e aí é muito simples você, no aplicativo de mensagens do celular ou no computador, você procura isa.bot e chama ela, fala oi. Só fala oi, e ela vai começar uma conversa com você. De um jeito bastante fluido, bastante objetivo, fácil. Então, no Facebook Messenger, ela pode fazer esse acesso. E também no Google Assistente, que é o comando de voz. Então, nos celulares, você chama OK Google, assim você aciona o seu assistente. E depois você fala, chamar ou falar com robô Isa. Precisa ser essa palavra, robô Isa. E ela começa uma conversa também. Essa conversa, ela pode ser em voz também. Você fala e a plataforma responde com voz. Ou você fala e ela responde com texto. Porque em alguns casos, como o agressor está no quarto ao lado, não dá para falar. Sim, perfeito. Então, existem essas 2 opções. E para a gente foi muito importante ter essas 2 frentes, porque o Facebook praticamente todas as pessoas têm. E o Google Assistente, ele ajuda as pessoas que não são tão fluentes na digitação, na internet, né? Então, você consegue, conversando, ter esse acesso a essa informação. Perfeito. Então, você diria que o primeiro passo é só acessar o browser, ali, o Google, ou falar ou digitar robô Isa, é isso? Falar, robô Isa. Você põe no microfone, robô Isa. Ou você, no seu celular, você fala OK Google, que ele já aciona sozinho o Google Assistente. E aí você fala, chamar robô Isa, falar com robô Isa. Perfeito. Acho bom a gente bater nessa tecla para o pessoal realmente saber como usar. Curiosidade, na hora de montar o texto, todas as mulheres, né, do Think, sentaram juntas e por uma forma
fácil de fazer esse texto ser compreendido? Como para esse significado, assim, para o significado das coisas ficar bem acessível também? Como foi isso na prática, assim? Essa elaboração desse texto? A gente buscou ser o mais objetiva e clara possível no conteúdo desse projeto, né? Desse robô. O mais importante é que a gente tenha informação interseccional, que a gente chama, que fale com todas as mulheres. Então, que ela seja simples, fácil, acessível, mas que, se eu sou mulher negra, eu consiga encontrar caminhos ou informações sobre a minha condição específica. Se eu sou uma mulher do campo, a mesma coisa. Então, a gente foi atrás de mapear links, ONGs, serviços, possibilidades para todas essas mulheres. Então, isso foi um trabalho que para a gente é muito importante. Não dá para a gente falar com um tipo de mulher, que sou eu ou que é você, né? Cada uma vai ter uma necessidade diferente. Cada uma vai ter dificuldades diferentes de acesso ou de entendimento, ou o que seja, de apoio, principalmente. Tá, entendi perfeitamente. Bom, nenhuma mulher merece ser alvo de violência, isso não é normal, não é aceitável em nenhum tipo de relação familiar, amorosa. Então, a gente sabe que a Isa.bot traz algumas dicas práticas que podem ajudar as mulheres em situação de violência. Como a importância de ter um plano de segurança. O que é isso? O que é um plano de segurança? Você pode dividir com a gente algumas dessas dicas? Na verdade são dicas mesmo, né? Eu não acho que dá pra gente falar em segurança de fato. Sim, porque claro. Essa mulher ela não vai estar. E é muito importante a gente pensar que a segurança dessa mulher é responsabilidade de todos da sociedade. Com certeza, sim. Não é responsabilidade só dela, sabe? Mas a gente elencou, sim, dentro da plataforma, na Isa, algumas sugestões que podem minimizar um pouco o risco, mas ele não vai mitigar, enfim, não vai eliminar, enfim, mas mitiga um pouco. Que é, de repente, tentar trazer alguém para dentro da sua casa, né? E colocar putz, minha mãe precisa de mim e eu não tenho quem cuide dela, traz essa pessoa para dentro. Ou minha prima não tem com quem ficar, e traz alguém. Que só a presença de alguém externo já inibe um pouco essa postura do agressor. Outra sugestão, esconder objetos pontiagudos. A gente teve, no Mato Grosso, um aumento de 400% de casos de feminicídio por causa da pandemia. 400? 4 vezes mais mulheres morreram no Mato Grosso este mês do que no mesmo mês do ano passado, por conta desse confinamento. Então, uma coisa que a gente sugere, esconder os objetos pontiagudos, né? Tirar porque o feminicídio é o fim da linha, é o pior dos cenários, é o momento mais que a sociedade inteira deve evitar, né? E tirando um pouco essas armas brancas, por assim dizer, coisas pontiagudas, facas e tal, escondendo isso do agressor, ela consegue minimizar um pouco esse risco, né? Outra coisa, tentar eliminar os gatilhos. Por exemplo, álcool, por exemplo, bebida alcoólica. Por exemplo, drogas, desculpa. Quando o agressor tem acesso a isso, isso potencializa a violência. Isso leva ele, muitas vezes, para um estado agressivo muito rapidamente. Então, tentar tirar da cena, né, de dentro do ambiente doméstico, essas coisas. E, por último, conversar, tentar fazer o máximo possível para contar sobre a sua situação para as pessoas, para os amigos, para os familiares, mandar notícias com frequência, sabe? E os familiares, parentes, amigos, etc., também poderem fazer esses contatos frequentes para saber como essa pessoa está e para ampará-la também. Então, essas são algumas das dicas que a gente dá, mas que, de novo, não impedem necessariamente a violência, não evitam que essa mulher
esteja nesse lugar. Então é isso, é um problema que ele é muito profundo, ele é muito dolorido de se falar, mas quanto mais a gente poder colocar isso às claras e mostrar para o mundo que uma em cada 3 mulheres sofre violência. Sim, sofrem ou já sofreram violência. Acho que se a Isso gente pensar significa que, só nisso, a gente já tem uma noção da dimensão desse problema, né? com certeza, a gente conhece pessoas que passam por isso e não falam sobre Não o assunto, falo. porque elas se sentem envergonhadas, elas estão sozinhas, enfim, muitas outras barreiras, mas é isso. Eu acho que poder falar e poder chegar na tua audiência falando sobre isso, pra gente é uma vitória enorme. Imagina. Eu tô feliz a gente poder bater esse papo. Eu acho que é gostoso, sempre é bom fazer uma live falando sobre o cabelo, falando sobre a malhação, é sempre divertido, mas é tão importante isso que a gente está fazendo, é tão importante. Eu estou feliz que a gente está tendo essa oportunidade. Enfim, eu queria só, para finalizar, saber qual mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que possam estar sofrendo violência e estão conosco aqui nessa live agora. E se você tem sugestões, leituras, projetos, além da Isa.bot, que você indica para quem quer se informar mais. Enfim, dicas e recados para a gente. Certo. Eu acho que, como sugestão de leitura, a Fincalga, ela produz muito conteúdo e agora, Sim. recentemente, a gente fez um trabalho chamado Mulheres e Pandemia, em que a gente mostra o que é ser uma mulher e viver essa pandemia sob vários aspectos. O aspecto econômico, de muitas mulheres, 40% dos lares são chefiados por mulheres hoje. Do aspecto da saúde, que 80% do nosso corpo, da nossa força de trabalho na área de saúde é de mulheres também. Uhum. E na área de violência, que foi toda essa conversa que a gente falou. Então, esse e outros conteúdos que a Fincalga produz trazem muita informação sobre isso. A ONU Mulheres também tem feito relatórios e trabalhos muito interessantes, divulgado muita coisa importante que tem acontecido, então eu recomendo bastante. O Mapa do Acolhimento, que é a nossa organização parceira, que também merece uma menção enorme aqui, porque eles fazem um trabalho perfeito, de verdade, assim. É um mapa que, por geolocalização, ajuda a conectar mulheres vítimas de violência com psicólogas e advogadas voluntárias que trabalham pela segurança dessa mulher. Isso, é um trabalho então, muito assim, lindo mesmo. É lindo, é importante e merece chegar muito longe, assim. Então, também recomendo fortemente os conteúdos da página do Instagram, do Mapa do Acolhimento, da Fincalga, obviamente, da ONU Mulheres, e mais umas tantas outras organizações super importantes, mas que não consigo citar todas aqui. Claro. Eu queria também, aproveitando, Ju, se você me permitir, Lógico. A Fincalga é uma ONG que vive de doações. Então, eu queria fazer um apelo, um pedido. Se quem estiver assistindo e se sentir identificado com esse trabalho e puder, obviamente, a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, mas se alguém puder doar, que a gente agradece imensamente para que a gente possa continuar fazendo trabalhos como a Isa.bot e outras ferramentas também. Então, na página da Fincalga, do Instagram, dá para acessar o link e conseguir fazer a doação do tamanho que você puder, do jeito que você puder e se você puder. Mas, enfim, eu agradeço muito a oportunidade de falar disso. É isso, que linda. Obrigada de verdade. Gente, só vou reforçar aqui para a gente finalizar. O Isa.bot é mais um passo para a gente combater violência, para a gente mudar a realidade dessas mulheres. Isa.bot foi desenvolvida com apoio do Facebook, Google, ONU Mulheres, pela ONG Fincalga, Mapa do Acolhimento, do nossas.org. E eu deixo aqui mais uma vez meu agradecimento. Muito obrigada a todos envolvidos nesse projeto.
para ativar, de novo, hein? Para ativar a isa.bot, basta chamar no Messenger na página isa.bot no Facebook, ou por escrito, ou verbalmente. Você põe OK Google, fala robô Isa no Google Assistente. Então, faça sua parte, ajudando as mulheres vítimas de violência. Compartilhe a isa.bot discretamente com quem você acha que precisa conhecer. E vamos ficar juntos, sejamos juntas e vamos fazer uma rede de proteção umas às outras. É isso. Muito obrigada. Obrigada de novo, viu, Maíra? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Muito prazer conversar com você. Prazer Um foi grande todo beijo. meu. Um beijo, turma. Tchau, tchau. Tchau.